A Vida Além da Sepultura, capítulo 60. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Atanagildo. Embora estejamos gratos pelos vossos esforços em descrever-nos a vossa moradia espiritual, gostaríamos que nos explicasseis melhor essa relação que existe entre os espíritos e as coisas do mundo astral, a que vos referistes antes. Então responde o Espírito Atanagildo. Como exemplo dessa vivíssima relação entre as coisas e os seres aqui, narrar-vos-eis o que acontece num dos vastos pavilhões destinados exclusivamente às crianças e que ficam situado entre caprichosos canteiros de flores no centro de um dos bosques refrescantes. Qual deveria ser a relação fundamental psíquica entre as cantigas e as danças infantis desses agrupamentos de crianças e o bosque e as flores dos jardins adjacentes? Então ele questiona a si próprio. Para os técnicos daqui, o que mais lhes interessava era encontrar o diapasão capaz de identificar a alegria miúda, né, das crianças e o dinamismo festivo, a inocência e a espontaneidade dos pequerruchos, pequeninos, né? Então, para estabelecer esse laço psíquico, ou diapasão espiritual, os responsáveis organizam um cenário de acordo com as manifestações psicológicas das crianças, que não deveis confundir com os tradicionais ambientes infantis muito comuns na Terra e que só lhes visam um nível mental. Tudo aqui se ajusta no diapasão emotivo, mental e espiritual dos pequeninos. As flores dos canteiros são miúdas, álacres, movem-se fácil e garridamente sob a brisa mais suave. Os arbustos em torno também são pequeninos, ou são pequenos. Farfalham facilmente e exalam um perfume que lembra a fragrância das roupas da criança sadia, limpa e perfumada. Para que as crianças não se divirtam junto a um lago sereno amplo, mas impróprio, devido a ter o aspecto grave das coisas adultas, não se afinando ao toque buliçoso infantil, existe em torno dos mesmos lagos pequeninos, regatos que saltitam de pedra em pedra, leves e espontâneos, lançando sons agudos e cristalinos que se casam admiravelmente às exclamações ruidosas da petizada. Quer dizer, eles lá também têm consideram os espíritos que ainda estão em corpo, né, astral infantil, eles não tratam como adulto. Os edifícios em que vivem as crianças são pavilhões rendilhados de ornamentos inquietos e ricos de cores que parecem associar-se aos movimentos infantis, pois em face da natureza cristalina ou etérea das substâncias astral de nossa moradia, forma-se um amálgama policrômico que a tudo fertiliza e anima sob a mesma disposição festiva. Ponto. A irradiação dos regatos casam-se ao ar de travessura dos arvoredos buliçosos e a policromia das flores. Aviva-se, então, a figura central do pavilhão e os atos de luz colorido ou colorida convergem para os bustos dos pequeninos que, na fartura dessas cores luminescentes, entregam-se à mais encantadora ciranda no mundo espiritual. Então vamos a mais uma pergunta a Atanagildo, ainda
no capítulo 60. Quereis dizer que as coisas que cercam as crianças nesse ambiente astral são dotadas de uma vida própria? Não é assim? Então vai responder Atanagildo. Embora não vos seja compreensível esse fenômeno por ser próprio das nossas condições vibratórias, os cenários e as coisas que compõem tornam-se essencialmente comunicativos aos brinquedos e ao júbilo das crianças, pois as cores se avivam ou se acautelam, os sons se aguçam ou se aquietam, refletindo na magia dos fluidos astrais as próprias emoções e a traquinagem da petizada. Eu mesmo não tardei em aprender a ler naquela linguagem de cores, luzes e sons, em admirável efervescência, toda a gama de emoções que vai pela alma infantil. Sob essa mesma disposição vibratória, seguem-se outros tipos de relações psíquicas ou de psicologia espiritual, em perfeita sintonia com os demais setores da educação, trabalho, diversão e devoção na metrópole do grande coração. Em nossa esfera, como já vos tenho relatado, todas as coisas são profundamente afetadas pelo pensamento. Pensamento também das crianças ou das criaturas, que reagem entre si como verdadeiros prolongamentos vivos das mesmas. Insisto em dizer-vos mais uma vez que o nosso mundo astral não é um cenário ilusório, porém muito mais real do que o mundo físico. É perfeitamente tangível, apesar de seu altíssimo diapasão vibratório que vai além dos vossos sentidos físicos e dos raciocínios humanos. O meio astral sempre reage com veemência e prontidão a qualquer gama vibratória do nosso perispírito, do corpo astral. Podemos ater-nos a faixas vibratórias tão alta quanto sejam o impulso da nossa vontade e a capacidade de nossa mente, já purificada pela influência benéfica do coração. Afirma a ciência terrena que o som, a luz e a cor e o perfume são apenas modificações vibratórias de um mesmo elemento fundamental, o éter cósmico. O problema está, pois, em se captar cada tipo de modulação apropriada à capacidade receptiva do corpo humano e, por isso, as criaturas são obrigadas a sintonizar com cada faixa vibratória um sentido físico correspondente. Assim é que o som não será audível se faltar a perfeição dos ouvidos, e a luz ou a cor não terão significação alguma se faltar a vista. É necessário que haja sempre um órgão dotado de possibilidade sensorial, para que então a criatura possa dar conta do fenômeno, pois, conforme explica a vossa própria ciência, embora de posse dos ouvidos e dos olhos carnais, nem todas as criaturas ouvem e veem com a mesma intensidade, visto que a sua receptividade varia tanto de acordo com o estado de saúde e a idade, quanto pela perfeição desses mesmos sentidos. No entanto, o som e a cor, a luz, continuam sempre na mesma modulação natural, em suas faixas vibratórias originais, embora se alterem os sentidos que os recepcionam para o conhecimento humano. Eis, pois, a grande diferença desse fenômeno no plano astral, em que os desencarnados o captam diretamente no seu campo original vibratório, através da sensibilidade delicadíssima de seu corpo astral, fazendo-o mergulhar diretamente no oceano das vibrações puras dos fenômenos da luz, da cor, do perfume ou do som. E aqui vamos ficar, então, no capítulo 60 do livro A Vida Além da Sepultura.